Olá pessoal, eu sou o Lucas, esse é o canal Eu Odeio Deus. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como Deus odeia tanto o ser humano. Mas é tanto, mas é uma coisa que chega a ser absurda. Vamos falar um pouco sobre a história que envolve os 10 mandamentos. Todo mundo sabe que os 10 mandamentos se passa no livro de Êxodo, que inicia aqui com o nascimento de Moisés. Moisés, como já é sabido, né, é o filho de uma israelita chamada Joquebede, e naquela época o faraó mandou matar todos os meninos, né, recém-nascidos, e Moisés era um deles. Então Joquebede pegou seu filho, colocou num cesto, enfim, aquela história que todos já conhecem, colocou no rio, e a filha do faraó estava se banhando lá, acabou adotando a criança, e ele foi criado como um príncipe, né? Um príncipe do Egito. Acontece que, assim, a história não fala, né? Mas Moisés sofreu demais ali, né? Todo mundo sabe que Moisés, inclusive, ele era até... A Bíblia fala que ele é incircunciso de língua. Todo mundo pensa que ele era gago e tal, não era. É porque o faraó, ele era tão mal com Moisés que queimava a língua dele, além de espancá-lo, enfim. E Moisés acabou tendo uma dificuldade muito grande para poder falar em virtude disso. Mas, enfim, aí a história se passa e tal, Moisés cresce, acaba ali matando um feitor do rei, e matar um feitor do rei era uma pena de morte naquela época, né? Podia se matar qualquer um, menos o feitor, ou qualquer egípcio, né? Um hebreu matar um egípcio era um negócio inaceitável. Então Moisés fugiu e tal, enfim, cresceu lá, se casou com Zípora, teve filhos. E dado momento, né, segundo a história, Deus aparece para Moisés numa sarça ardente e fala com ele para ele voltar para o Egito, que ele vai ser o libertador. É ele que vai libertar o povo hebreu, né, os israelitas, das garras do faraó. Mas o que a história aqui nessa parte do Êxodo não conta é que a história do povo hebreu, o sofrimento do povo hebreu, dos israelitas, ela se inicia muito lá atrás, né? Lá no início, lá em Gênesis, quando Abraão recebe de Deus aquela informação de que ele vai ser um homem que terá muitos filhos, que o número dos filhos, uma descendência imensa, a descendência dele seria até incontável, porque ele poderia ir lá para o céu e veria as estrelas seria o número de filhos, né, da descendência dele. E realmente isso aconteceu. Mas ao mesmo tempo ele falou, olha, a sua descendência será escravizada por 400 anos. Olha que loucura. Eu queria entender por que escravizar o povo israelita por 400 anos. Qual que é a motivação disso? Né? Se não causar aquele sofrimento, a dor. Se você pegar a Bíblia de um modo geral, existem alguns nomes que são os nomes que tinham um acesso muito fácil a Deus, falava com ele, enfim. Eram pessoas ricas, eram pessoas que tinham uma vida muito boa, enfim. Agora me fala uma coisa, e aquele pobre coitado de um soldado, por exemplo, que lutava numa guerra, que morria lá, ninguém ficava nem sabendo, esses nomes não aparecem, né? Tudo bem, não dá para colocar o nome de todo mundo, mas só colocou o nome dos bem-sucedidos. É uma coisa para se pensar. Enfim, 400 anos. Quantas gerações são em 400 anos? Vamos colocar aí umas 6 gerações em média de 80 anos. Ou 60, sei lá. Enfim, essas pessoas que passaram de geração em geração sofrendo nas garras dos egípcios, né, dos faraós, que esses faraós eram muito maldosos, eram pessoas que não tinham menor humanidade. Enfim, e as pessoas, elas eram filhos de Deus, entendeu? Não teria um carinho especial por essas pessoas, não? Por que escravizar as pessoas sofriam, trabalhando daquela maneira absurda, construindo aquele Egito lá, aquela ostentação dos faraós todos, estátuas enormes,
pirâmides, mais um milhão de coisas. Eu queria entender por que ele permitiu que o povo que o amava, o povo que o seguia, fazer um negócio desse com as pessoas, sabe? Então, quer dizer, um ser humano tem um valor tão grande, pelo menos para mim tem, sabe? Tem um valor muito grande e para Deus não tem nenhum, absolutamente nenhum valor, nenhum, é tratado como lixo, como nada. Aí conta essa história linda que as pessoas acreditam na Bíblia e se dobram diante dele e ficam adorando, mas não sabendo a maldade que ele fez. Gente, como esse povo israelitas, como o povo hebreu sofreu nas garras desse Deus. E aí ele fala com Moisés na sarça ardente, promete livrar os israelitas. Isso a gente encontra aqui no capítulo 6. Ó, aqui no capítulo 6 ele fala: Deus promete livrar os israelitas. Mas ele não precisa prometer livrar ninguém, não. Ele poderia ter chegado lá simplesmente e livrado. Aí ele manda Moisés voltar para o Egito, aí começa aquela história, aí começa a criar aquelas pragas, que não sei o que e tal, que é a praga das rãs, aí depois a praga da peste dos animais, Deus ameaça o faraó com praga dos gafanhotos. É uma história tão estapafúrdia que é difícil de compreender o porquê. Se ele é onipotente, como ele se auto-intitula, porque ele não chegou lá e simplesmente tirou o seu povo, aqueles que o amam, aqueles que ficavam dobrando diante dele, que ficavam esperando por ele, que ficavam sofrendo por ele. Nada, nada. Ele gostaria de ver o sofrimento dessas pessoas. Quando você vai seguindo aqui adiante, olha só, até a idiotice de falar que se o faraó não libertasse o povo, ele ia matar os primogênitos de todo o povo egípcio. Tudo bem, ele fez isso, matou até o príncipe, matou um monte. Agora me diga uma coisa, todo ser humano não é filho de Deus? Por que que ele fez isso também com os egípcios? Não era para ele criar uma harmonia entre egípcios, israelitas, entre africano, brasileiro e americano? Era para criar uma harmonia no mundo, o mundo era para ser muito melhor. Que espécie de Deus é esse? Criou a gente para ficar aqui nesse sofrimento. Gente, para de achar que tem felicidade nessa vida, porque não tem não. Não tem. Sofre para nascer, sofre para morrer, sofre para viver, sofre para tudo. Para que serve o ser humano? O ser humano serve para quê nas garras desses malditos desse Deus? Que não faz absolutamente nada. Aí, dado momento, ele endurece o coração. Aqui, Deus anuncia a ruína dos egípcios. Aí endureceu o coração de Faraó várias vezes. Cada praga que ele mandava, o Faraó amolecia o coração, ele lá endurecia o coração. Qual que é o fundamento disso? As pessoas vão me dizer depois que é promessa, que não sei o que. Mentira, gente. Ele queria ver o sofrimento de um e de outro. O pessoal saiu do Egito, deixou o Egito destruído. Lá também tinha crianças, tinha idosos, tinha pessoas que não tinham nada a ver com isso. Todo mundo sofreu, tanto de um lado quanto do outro. Aí ele vai, escraviza as pessoas 400 anos e aqueles que morreram, que não tiveram a chance, morreu nas pedreiras lá, morreu trabalhando daquela forma absurda, de fome, de doenças, de tudo, até essas pragas também. Ela levou muita gente. Então por que que ele fez isso? É um maldito na minha opinião, sabe? Ele não tem o menor senso, criou o ser humano para fazer o ser humano sofrer dessa maneira absurda. Aí depois que passa essas pragas e tal, acaba que o faraó vai e resolve liberar o pessoal, os hebreus, né, os egípcios. Aí vem aquela passagem pelo Mar Vermelho, correto? Olha, na minha opinião, essa história, o autor, acho que imaginou isso daí. Eu, sinceramente, fico muito confuso com isso aí. Porque é tão estranho, é tão estapafúrdio. Se o cara tem o poder, se o cara que eu tô falando é esse Deus aí, ele tem o poder de abrir o mar para as pessoas passarem em seco. Por que que ele não foi lá e tirou essas pessoas antes, cara? Por que que ele foi escravizar o povo? Qual que é a motivação? O que que a pessoa fez com ele? O que que uma criança fez com ele? Pra ele causar tanta dor e tanto sofrimento numa pessoa assim. Isso é muito nojento. Eu tenho agonia, eu tenho nojo
desse Deus. Absolutamente nojo. Ele não sabe o que ele fez. Para pensar um pouco, gente. Olha para frente, olha para esse mundo aí, vê as coisas que acontecem aí, é tudo culpa dele. Por que ele não faz alguma coisa? Se ele não se auto-intitula onipotente, por que ele não faz alguma coisa? A não ser que ele não tem potência nenhuma, né? Também só fica falando aí, a gente fica acreditando e na verdade não acontece nada. Agora, se ele é onipotente, ele é muito maldoso, ele é muito ridículo, ele é nojento. Então presta atenção, abriu o Mar Vermelho, todo mundo passou pelo Mar Vermelho. Beleza. Aí vai a saga das pessoas para aquele deserto. Aquele deserto absurdo, cara, as pessoas andando com sede, com fome, crianças, velhos, doentes, aleijados, todo mundo naquela rotina. Aí ele vai e coloca lá uma coluna de fogo, uma coluna de não sei o que, e aí as pessoas vão caminhando em direção àquela coluna sem saber para onde vai. Prometeu a terra prometida, ninguém nunca chegou lá. Poucos foram que chegaram, pouquíssimos. Aliás, nem Moisés não chegou, né? Acho que foi uma da geração toda que saiu do Egito, não chegou quase ninguém. A história conta, acho que meia dúzia só que chegou lá. Da geração, que a geração foi renovando na estrada, né? No meio do caminho foi renovando a geração, aquelas pessoas foram morrendo de fome, de sede, de doenças, de cansaço, de fadiga, de tudo, e não chegou lá. Então quer dizer, olha a maldição, tirou o povo lá do Egito, tudo bem, estava sofrendo lá, pôs para sofrer pior no deserto. Pior, porque sofreram muito pior lá naquele deserto. É um absurdo. Aí vem e tal, todo mundo até hoje fica falando que foi uma coisa boa, o que ele fez e tal. Aí aqui no capítulo 16, Deus manda o maná. Sabe o que é o maná? O maná é um trigo que caía do céu, caía no chão. As pessoas comiam como se fossem animais, cara. Tinha que catar quem tem do chão e comer. Uma vez por semana ele jogava lá umas codorninhas lá para as pessoas comerem, para dar uma fortificada. Que absurdo isso, cara. A pessoa comendo comida de chão, de lixo. Até hoje a gente vê uma situação dessa, a gente fica desorientado quando você vê uma pessoa comendo numa situação assim. Agora você imagina, vinha aquele negócio, caía do céu, caía no chão sujo, com bicho, com não sei o que, e tinha que comer aquela porcaria. Que respeito ele tem pelo ser humano fazendo um negócio desse? Nenhum respeito. Ele é muito, mas muito, muito, muito nojento. Aí as pessoas continuam naquela caminhada, dado o momento. Eu quero te fazer uma pergunta. Fica com sede. Fica com sede o dia inteiro pra você ver como é que você aguenta. Ninguém aguenta não, cara. Ninguém suporta. Ninguém suporta. Nós somos dependentes dessa água. Foi ele que criou isso, ele que inventou isso. Então ele tem que suprir. Aí as pessoas com sede lá no deserto, com fome, com tudo, foi reclamar que a gente tá com fome, que a gente tá com sede. O que ele fazia? Pôs a pessoa para rodar 40 anos naquele deserto. 40 anos, cara. 40 anos de mais sofrimento. Então, quer dizer, foi 400 e tantos anos lá no Egito, sendo escravizados. Depois mais 40 anos andando naquele deserto. Imagina aquele sol escaldante, à noite aquele frio, animais, peçonhento, escorpião, cobra, tudo. Além da fome, da sede. E não podia reclamar, não. Tinha que suportar aquela humilhação. É um absurdo. Esse Deus é um maldito, gente. Pensa bem, leiam a Bíblia que vocês vão entender do que eu estou falando, ok? Não vou me alongar muito, mas fica aí o meu recado. Leiam a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Abra o seu coração, esquece religião. Abra o seu coração, leia, entenda, interpreta e você vai ver, o autor dessa Bíblia quis nos mostrar alguma coisa que vocês não estão entendendo. Está mostrando quem é esse verdadeiro Deus. Essa Bíblia, ela foi feita para mostrar quem é esse maldito, tá? Algumas palavrinhas bonitas que tem lá ao longo da Bíblia foram colocadas ali para dar uma disfarçada, mas na real, se você observar, só mostra as maldades desse Deus imundo. Eu odeio Deus.